Muito bem, amigos, lição de 2, terça-feira, Jesus, o centro do plano da salvação. Uma noite, o jornal O Globo editou, para na manhã seguinte, o jornal O Globe de Nova York editou uma notícia fantástica, agradecendo o presidente Abraham Lincoln por um plano maravilhoso. O doutor John Hill, que era o comandante de saúde do exército americano, ele foi aos jornais e agradeceu muitíssimo a pessoa do presidente Abraham Lincoln por ele ter criado a comissão de saúde que ajudava combatentes nos campos de batalha. Antes, os soldados que eram feridos eram trazidos por seus próprios companheiros para alguma unidade assim de emergência para serem tratados. Mas aí o presidente Abraham Lincoln criou a comissão de saúde. Essa comissão de saúde admitiu enfermeiros padioleiros que andavam pelos campos de batalha recolhendo os feridos e salvaram muitas vidas com essa comissão de saúde. Então, o Dr. John Hill estava agradecendo publicamente ao presidente Abraham Lincoln pela ideia maravilhosa de ter criado a comissão de saúde. Isso foi em 1863. O presidente Abraham Lincoln disse ao médico depois, numa entrevista coletiva, Dr. John Hill, não agradeça a mim ter criado a comissão de saúde. Agradeça a um ser maior do que eu. Agradeça ao Deus do céu. Porque numa noite dessa chuvosa, eu estava em minha cama, não conseguia pegar no sono. Me virei de um lado para outro, muitas vezes na cama. Levantei-me e caí ajoelhado, pensando nos jovens que estavam nos campos de batalha. E pedi a Deus que me ajudasse a criar um plano para salvar as vidas daqueles que eram feridos. Deus me deu instruções tão claras, como se Ele tivesse escrito para mim tudo num papel e me passado. Foi assim que eu criei a comissão de saúde. Então, não agradeça a mim, agradeça ao Pai do céu por essa ideia tão maravilhosa. Pode-se ver que esse homem, Abraham Lincoln, tinha uma humildade acima de qualquer suspeita e dedicava todas as boas ideias ao Deus do céu. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, ele estava dizendo aos Efésios que agradecessem ao Pai do céu pelo grandioso plano da salvação centralizado em Cristo Jesus. Por isso a pergunta número 3 tem o seguinte enunciado: o que a Bíblia nos diz sobre o plano de Deus para salvar o ser humano dentro da plenitude dos tempos e qual o propósito divino para alcançar todas as pessoas? Nós temos Efésios capítulo 1, verso 9, verso 10, que diz assim: e Deus nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Parece complicado o que o apóstolo Paulo escreveu, mas o que ele quis dizer foi que o propósito divino de salvação era de unir tudo e todos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando veio o tempo certo, Jesus nasceu de forma assim abençoada para salvar o ser humano. Deus, em sua infinita bondade, colocou o plano divino de salvação como sendo um mistério para o ser humano, mas uma revelação para as entidades celestiais. Porque Deus, através de Jesus, convergiu todas as coisas para que o ser humano fosse salvo através do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Por isso, Deus resolveu salvar o ser humano que caiu por conta própria no poço do pecado. Isso quer dizer que outro ponto a ser considerado nos escritos de Paulo é justamente a plenitude dos tempos. Primeiro Deus, ele criou um mistério, depois Deus mostrou o seu propósito de salvar o ser humano e usou o tempo certo para que Jesus pudesse nascer. Por isso o apóstolo Paulo diz em Gálatas 4, verso 4, vindo porém à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para salvar o ser humano. Isso era o propósito divino, dentro da plenitude do tempo, no tempo certo, para que Jesus pudesse salvar todos os seres humanos. Na verdade, se nós olharmos para a história bíblica, veremos que Jesus morrendo na cruz se tornou ali a criação da nova aliança. O que Deus falou em Jeremias 34, ele diz assim, que eis que vem dias em que eu criarei com a casa de Israel uma nova aliança, um novo pacto, para que as pessoas sejam salvas. O novo pacto era Jesus morrendo na cruz. A plenitude dos tempos significa que Cristo nasceu no tempo certo. O diabo não esperava, porque ele não tinha conhecimento
deste plano da salvação, por isso a sua ira, assim, todo o seu rancor contra o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para derrotar o plano maléfico de destruição da raça humana. Jesus então se tornou o grande mistério de Deus e a revelação da salvação para aqueles que estavam perdidos. Por isso, Ellen White, no livro Conselho para Pais, Professores e Estudantes, na página 259, ela escreveu o seguinte: a necessidade do homem quanto a um Salvador divino era reconhecida no céu. E assim, a piedade e a eterna compaixão de Deus foi despertada para com os seres humanos caídos e presos nos laços de Satanás. E ao chegar à plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, aquele que fora designado no conselho celeste para salvar o ser humano, veio à terra como Salvador do homem. Pela grande generosidade de Deus, foi ele assim dado ao mundo a fim de satisfazer as necessidades da natureza humana, e tomou ele sobre si a humanidade para salvar a humanidade. Um plano excepcional, um plano que deixou surpreso todos os seres do universo. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, descendo ao mundo caído e nascendo como ser humano, com o risco de ser contaminado pelo pecado. Quando houve uma epidemia de febre amarela no mundo, as pessoas que eram detectadas, elas eram isoladas. Um navio, num dos oceanos da Europa, ele foi diagnosticado como febre amarela. Muitos casos de febre amarela, pelo menos uns 50 casos dentro de um navio. Aquele navio ficou parado no meio do mar, não podia chegar ao porto. Os infectados foram colocados dentro de um bote salva-vidas e levados para uma ilha longe da França. Ali, um médico veio com um potente binóculo e, a uma distância considerável, ele examinou os doentes com o binóculo e diagnosticou que eles estavam com febre amarela. Um pequeno barco foi enviado, assim, ao sabor das ondas, para que chegasse à ilha com remédios e alimentos. Os doentes gritavam por piedade, mas ninguém teve piedade, eles foram deixados para morrer à míngua. O médico não desceu naquela ilha com medo de ser contaminado. Jesus Cristo desceu no mundo contaminado pelo pecado. Isso era o grande mistério de Deus. Como poderia o grande Deus, o Criador do universo, nascer no ventre de uma mulher e se tornar um ser humano para salvar o ser humano? Hoje, a igreja se tornou um instrumento de divulgação do plano divino que está em andamento para a salvação de todos aqueles que, assim, estão encarando a obra de divulgação da mensagem de salvação. A salvação não é só para mim nem para você. A salvação é para todos. Por isso, devemos estar unidos em solidariedade cristã. O apóstolo Paulo recomendou à igreja de Éfeso: vocês precisam ficar unidos através do Espírito Santo, porque ele vai se tornar o vínculo da paz para todas as pessoas. Certa noite, um porta-aviões no meio do mar estava naufragando, e ali o capelão viu pela primeira vez o pânico no rosto dos marinheiros novatos. O navio pegava fogo. Em vez dos marinheiros novatos se afastarem, eles ficavam grudados com as palmas das mãos no casco do navio. Foi então que o comandante deu uma ordem severa: todos se afastem do navio, que ele vai naufragar, ele vai para o fundo do mar, e ele vai criar um redemoinho tão grande que vai levar tudo que estiver num raio de 500 metros. Larguem do casco do navio, se unam. Vocês têm todos coletes salva-vidas. Se unam e nadem para longe do navio. Foi o único jeito dos marinheiros se salvarem. Eles se uniram em grupos e passaram a nadar em grupo e se afastaram do navio que foi para o fundo. Alguns, infelizmente, não aceitaram, não acataram essa ordem e acabaram morrendo junto com o navio naufragado. Deus quer que nós façamos o seguinte: nos unamos através do evangelismo, para dizer às pessoas deste mundo qual é o grande plano da salvação. Jesus Cristo, ele é o grande Salvador da humanidade. Aqueles que aceitam Jesus têm a vida transformada e passam a viver em novidade de vida.
Foi isso que Paulo fez com o povo de Éfeso. Os que aceitaram deixaram suas magias, seus encantamentos e passaram a servir a Jesus Cristo, salvos agora pelo sangue de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que entendamos que a nossa missão é ajudarmos outras pessoas a se salvarem. Deus querido, obrigado pela salvação em Cristo. Que todos possam entender esta missão e possamos assim dedicar tempo para salvar outras pessoas. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Que Deus dê uma terça-feira abençoada para todos. Fique com Deus.